Boa tarde a todos. Queria, em nome do ISCTE, IUL e do Dinâmia 7 IUL, dar-vos as boas-vindas a esta quarta edição do doutoramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos, para quem o vai frequentar e a todos os que aqui estão e a todos os que vieram assistir a esta sessão. Queria agradecer a vossa presença a todos, queria agradecer a presença também à arquiteta Helena Roseta, obviamente. E eu vou ser, basicamente estou aqui só no papel de abrir a sessão e portanto, vou dar a palavra primeiro à professora Isabel Guerra, que irá dar uma noção e dissermos umas palavras sobre o que é o Dinâmia 7 IUL, que é o centro de investigação que está associado a este programa de doutoramento, e ao professor Paulo Tormenta Pinto, que coordena o curso, e posteriormente teremos a aula aberta por parte da arquiteta Helena Roseta. Obrigado a todos. Também vou ser breve, a estrela da companhia hoje é a arquiteta Helena Roseta, mas como devem saber, pelo menos por ouvir dizer, o ISCTE funciona com centros de estudos que têm alguma autonomia. O nosso centro de estudos, chamado Dinâmia 7, é um centro multidisciplinar que tem, vocês aqui veem pela nossa mesa, o Pedro é economista, eu sou socióloga, o Paulo é arquiteto, portanto tem uma grande diversidade de disciplinas e funciona fazendo investigação em três áreas fundamentais: trabalho e inovação, as questões do território e as questões das políticas urbanas, políticas sociais e cidade e governação, digamos, três grandes blocos. Este centro de estudos tutela 2 doutoramentos, mas o único que tutela diretamente, e não em co-tutela como outros, é o de Arquitetura e Territórios Metropolitanos. É a nossa estratégia, temos um plano estratégico para os próximos anos e uma das nossas estratégias é exatamente fazer uma maior articulação entre aquilo que é a investigação realizada no centro de estudos, por mais de 100 investigadores nas diversas áreas, e os produtos de ensino. Portanto, chamar-vos a atenção de que nós temos, quer do ponto de vista do conhecimento e do know-how, muitos investigadores que vos podem acolher, quer nas suas pesquisas, quer em consultorias várias que vocês precisem nas várias áreas em que nós trabalhamos. Tiveram uma brochura e essa brochura tem uma pequena amostra daquilo que nós fazemos e, portanto, temos à vossa disposição esta panóplia grande de investigadores, assim como pedimos do vosso lado que inscrevam as vossas pesquisas e os vossos trabalhos nas nossas linhas de investigação, porque isso permite também ao Centro de Estudos não só apoiar as vossas investigações, mas também, portanto, ficar mais forte naquilo que é a sua produção científica. Portanto, aquilo que nós gostaríamos é que, efetivamente, o doutoramento em arquitetura fosse um doutoramento profundamente inserido naquilo que é o trabalho de rotina do Centro de Estudos. Para além das questões mais científicas, também temos um aparelho logístico e um secretariado que pode dar apoio a algumas das dimensões que vocês precisem para concretizar os vossos doutoramentos. Uma nota pessoal, eu tenho para mim que este doutoramento é dos mais importantes que nós temos no Centro de Estudos. Eu gostaria, tenho vendido esta aposta ainda sem grande sucesso, mas gostaria que no futuro este doutoramento fosse uma referência não apenas em habitação e urbanismo, mas também no trabalho multidisciplinar que temos vindo a fazer na área de território, porque, por definição, o espaço urbano é um espaço integrado de várias disciplinas e, nesse sentido, tinha muito gosto que o doutoramento acolhesse estudantes também de outras áreas científicas. Portanto, é essa, digamos, o nosso sonho e é essa aquilo que vos podemos dar como suporte àqueles que iniciam um percurso de doutoramento. Minha segunda nota é para a minha oradora. Eu e a Helena Roseta somos colegas de bancos de escola. Não tem encarnação, realmente, há muitos anos. E já na altura ela é o que é hoje. É muito engraçado, não era? Portanto, era pequenita, não sempre foi grande e forte, não é? Mas tinha já este espírito de iniciativa, hoje chamávamos empreendedorismo, não é? Mas a capacidade crítica, a irreverência, a capacidade de pensar pela sua própria cabeça, que é tão raro neste país, infelizmente. Já nessa altura ela tinha essas capacidades e organizava, portanto, passava à prática, nessa altura como hoje, uma série dos seus sonhos e das suas utopias. Bem, de tal maneira que
Aliás, eu acompanhava este ritmo frenético que ela sempre teve e com uma grande diferença, é que não tínhamos tempo para estudar e quando tínhamos testes, eu tinha 12, ela tinha 18. E é assim as pessoas universitárias, estás a ver? E, portanto, desde sempre fizemos alguma atenção às carreiras mútuas e não podendo contar uma carreira já grande, gostava de salientar que esta capacidade de fazer a relação entre conhecimento e ação e traduzir isso de uma forma inovadora em dimensões práticas está muito presente naquilo que é o Programa Local de Habitação de Lisboa, que é o património que ela deixou e que está ainda em curso e que, de alguma forma, quase sem recursos, a partir dos recursos internos da Câmara, consegue, de uma forma estruturada e coerente, lançar medidas não só que ajudam a capacidade de acesso à habitação de algumas pessoas com menos recursos, como também de dinamização de públicos e de trabalho comunitário, como, por exemplo, com o BIP-ZIP e com outros programas desse tempo. É realmente uma lógica que não faz programas imediatistas e pontuais e descarrados, mas que estrutura isto numa intencionalidade que está muito presente para quem for ao site e quem acompanha, provavelmente os lisboetas acompanham o Programa Local de Habitação, mostra essa capacidade que chamava a atenção, não só de iniciativa, mas de tornar o conhecimento uma coisa tão prática que dá frutos naquilo que é a nossa ação. Portanto, eu acho ótimo que a tivessem convidado para esta aula inaugural, porque eu acho que é este espírito capaz de fazer a diferença, de mudar o país, de ser capaz de transformar o pensamento em ação, que os investigadores e os discentes e docentes deveriam aprender com pessoas como a Helena Roseta. Muito obrigada. Não sei se é a sua vez. É a minha vez. Bom, muito obrigado. Isabel, Pedro, queria agradecer a presença da arquiteta Helena Roseta. Queria, enquanto coordenador do programa doutoral, queria felicitar os novos alunos, referir que para nós, para nós ISCTE, é uma enorme satisfação conseguirmos abrir pelo 4º ano consecutivo este programa de doutoramento. Enche-nos de satisfação, portanto tem sido um percurso complexo que temos vindo a tentar desbravar, aprendendo com todos aqueles que têm colaborado connosco a melhor forma de pensar a arquitetura, de pensar a contemporaneidade, de pensar a cidade, e fazendo deste curso aquilo que seria, procurando fazer deste curso aquilo que seria o nosso desejo maior, tal como referiu a Isabel Guerra, uma plataforma de reflexão sobre as questões urbanas, sobre as questões contemporâneas, sobre a nossa vida de uma maneira geral. Portanto, a arquitetura aqui tem um papel, é uma espécie de janela, coloca-nos uma série de questões, ou seja, permite-nos observar uma série de questões de uma maneira muito particular. Este curso nasce a partir da arquitetura e procura, com um conjunto de intervenientes e um conjunto de investigações que correm no ISCTE, sedimentar-se enquanto alternativa às ofertas ao nível de 3º ciclo que podemos encontrar em Portugal. Enfim, é obviamente uma enorme satisfação poder contar com a participação da arquiteta Helena Roseta nesta abertura deste ano letivo, porque nos seduz a sua ação, como a Isabel referiu, a sua ação concertada ao nível das políticas urbanas, da maneira como conseguiu desencadear e envolver um conjunto de pessoas para uma política de desenvolvimento local com contornos bastante inovadores e bastante contemporâneos, muito acertada com as dinâmicas e com as possibilidades que a nossa situação atual nos oferece, e portanto inscreve-se por completo toda a sua ação, enfim, é inspiradora para aquilo que nós gostaríamos que pudesse ocorrer neste curso. Portanto, este curso, obviamente, é um curso que está pensado para demorar 3 anos, não é? Portanto, há um primeiro ano, que é este que nós vamos fazer agora,
que é uma espécie de fórum de debate mais alargado, com várias latitudes, procurando integrar as pessoas na lógica do ISCTE e, ao mesmo tempo, nos pressupostos científicos do próprio curso, e depois, à medida que o assunto se vai desenrolando, as pessoas vão trabalhando de uma maneira mais direta com os seus orientadores e com os seus grupos de investigação. É comum em todos os anos, para desencadear o debate que se vai fazer ao longo deste ano letivo, para não ser uma coisa perdida, nós normalmente lançamos um tema que tem sido renovado ano após ano e, portanto, nós encontramos neste momento de abertura a oportunidade para referir aquilo que nós procurávamos desencadear ao longo deste ano e aquilo que, enfim, fará dará sentido também à própria participação da arquiteta Helena Roseta nesta aula inaugural. Portanto, este ano o tema que nós temos presente denominámo-lo Coletivos para uma Arqueologia do Território. E se não se importam, eu leio aqui um pequeno texto que acompanha aqui com imagens e fazemos o enfoque geral e posteriormente teríamos então esta aula aberta. Diria eu, a proximidade do fim do milénio interessou a Ignácio Sola Morales para lançar, na década de 90, um olhar sobre os limites da arquitetura face aos desafios colocados pelas novas territorialidades do mundo globalizado. Uma arquitetura líquida, progressivamente mais efêmera, mais intercambiante entre exterior e interior, era apresentada como contraponto à dissolução de uma materialidade pensada na lógica da tríade vitruviana. As redes e os fluxos orientavam um processo de leitura capaz de traduzir o fenómeno urbano como ponto de partida de um novo discurso que quebrava as barreiras disciplinares do mundo da arquitetura, estabelecendo pontes com as ciências sociais, o mundo das artes e os domínios da paisagem. A socióloga Saskia Sassen corroborava este mesmo pensamento sobre a arquitetura numa entrevista em 2013. Para lá das necessárias relações com o universo das tecnologias, da construção ou do debate estilístico, a professora de Colômbia definia a arquitetura como uma ferramenta de pensamento que, ao interagir na cidade contemporânea, deveria, mais que nunca, sensibilizar-se com todo o seu universo biossistémico. A cidade, utilizada como instrumento de pesquisa para percepcionar as cadências do mundo globalizado, apresentava-se como receptáculo à organização económica e política do mundo contemporâneo. É no quadro do seu mais recente livro, Explosions, Brutality and Complexity in the Global Economy, que expõe um conjunto de fatores que permitem lançar uma leitura crítica sobre a situação atual. O aumento de conectividade e a complexidade dos processos de troca, em conjunto com a sofisticação tecnológica, geram impactos imprecisos e improváveis no quadro do território mundial, ativando processos de devastação ambiental, de deslocação dos povos na procura de condições de subsistência ou provocando a imposição de medidas austeras às economias mais vulneráveis, referindo a Península Ibérica como exemplo. Este cenário foi também retratado pelo filósofo Paul Virilio e pelo fotógrafo Raymond Depardon na exposição Terre Natale, Allure, Commence ici, ocorrida em 2008 na Fundação Cartier de Paris. A exposição fixava em imagens e textos a previsão de que nos primeiros 50 anos do novo milénio 1 bilhão de pessoas se deslocarão das suas terras natais, permanecendo em trânsito na busca de melhores condições de vida ou de sobrevivência. As alterações climáticas e as guerras ou as ações terroristas são dadas como fundamento deste fenómeno. No quadro da mesma base ideológica, Saskia Sassen, Virilio e Depardon extremam um discurso crítico em relação à economia liberal, capaz de produzir, em paralelo com a devastação enunciada, polaridades de excelência, tanto do ponto de vista urbano como do ponto de vista social. A precariedade provocada por fenómenos de desterritorialização ou marginalização coloca sobre os ombros dos Estados-nação o ónus de uma integração que, em muitos casos, se revela escassa e incapaz de conter a proliferação da debilidade dos modos de vida. É, contudo, este desequilíbrio social que traz ao de cima a necessidade de uma resiliência em relação àquilo que pode ser obtido pela via passiva, ou seja, a captação de água, a agricultura em espaço urbano, a utilização de dispositivos de captação de calor ou ventilação, surgem evidenciados no contexto de uma emergência social de dignificação do habitar.
O encantamento com os desafios impostos pelo mundo contemporâneo têm sido atrativos para as novas gerações de arquitetos que, rejeitando a sedutora heroicidade do fim da história, se têm vindo a envolver com esta trama dicotómica, estendendo os limites da arquitetura a um sentido cívico e a uma partilha de conhecimentos capaz de contribuir para descortinar processos de coesão. Recentemente, a revista Arquitetura Viva dedicou um número a este tema, intitulando de Coletivos Espanhóles, Nuevas Formas de Trabajo, Redes e Plataformas. Para além dos modelos de organização horizontal dos novos escritórios, é ressaltado o interesse dos coletivos pelos temas da política, da economia e da participação. Este aprofundamento temático, que em muitos casos depende de formulações de leitura e representação igualmente renovadas, permite enquadrar uma espécie de arqueologia do território, ao promover o ressurgimento de temas como a redescoberta da parcela mínima, o aprofundamento de sistemas construtivos baseados em materiais disponíveis e, acima de tudo, a pesquisa antropológica das comunidades sociais. E portanto, este seria o tema, o pontapé de saída que nós pretendíamos dar este ano, e eu acho que sobre esta temática, enfim, melhor do que ninguém, a arquiteta Helena Roseta nos poderá esclarecer, com as mãos verdadeiramente colocadas sobre a cidade, na massa, como é que estas questões podem ter um impacto, enfim, na cidade que nós habitamos todos os dias. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado por terem escolhido o nosso programa de doutorado. Muito obrigada. Parece que é então a minha vez. Confesso que com estas duas introduções fico um pouco inibida, porque nem as mereço, nem tenho uma capacidade para ir além de aprofundar os temas que vos preocupam e que são certamente temas de grande relevância para todos. Queria dizer à professora Isabel Guerra que ela lembra-se muito bem de mim no liceu e eu lembro muito bem dela depois, sobretudo, porque não me esqueço o grande empenhamento que naquele período pré-25 de Abril e pós-25 de Abril a Isabel teve na linha da frente dos primeiros processos participativos, na altura antes de 25 de Abril escondidos, naturalmente, e no pós-25 de Abril bastante na crista da onda, e a Isabel esteve nesses processos todos, na primeira linha, sem descurar a sua carreira académica, mas conseguindo fazer uma coisa se calhar mais difícil do que eu fiz, que é juntar uma militância muitíssimo empenhada com uma carreira científica absolutamente impecável, de maneira que chapou Isabel, e cá estou eu para dar agora o meu humilde testemunho, dizer-vos que vou-vos fazer uma apresentação que parte da experiência que eu tive na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, eu sou arquiteta, já fiz muitas coisas na vida, mas esta apresentação baseia-se fundamentalmente naquilo que foram os últimos 4 anos de trabalho na Câmara de Lisboa, porque me pareceu que era o mais interessante e era, enfim, o mais atual para vos poder trazer hoje aqui à conversa. Isto em princípio abrirá e em princípio corre tudo bem. Muito bem. Portanto, presumo que é assim. A primeira coisa que eu vos queria dizer, este slide é da moraria, da freguesia de Socorro, antiga freguesia de Socorro. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que nos sítios mais imprevisíveis existe uma energia e uma capacidade de olhar para a vida com otimismo que às vezes nós não suspeitamos. E eu encontrei esta pichagem Bom Dia Pessoas Bonitas num sítio onde era tudo menos bonito. Portanto, isto é o ponto de partida para a gente perceber que a nossa leitura às vezes está muito marcada pelas nossas experiências e pelas análises que a gente faz, e depois quando chegamos aos locais encontramos muitas surpresas. Vou estruturar a minha apresentação em 7 pontos. Portanto, um primeiro enquadramento do que é que se passava em Lisboa quando eu tomei conta da responsabilidade da habitação, depois o resumo do que é que fiz, alguns exemplos mais concretos que eu vou detalhar porque penso que poderão ter interesse, nomeadamente o programa BIP-ZIP, o PVP, menos conhecido, mas já explicarei, vão ver a importância que ele tem, e os novos regulamentos, que são uma mudança radical das regras de jogo da habitação pública em Lisboa, e finalmente uma experiência ainda está muito no princípio, que são os chamados GABIPs, que eu também explicarei depois o que são, mas são os gabinetezinhos que estão a trabalhar nos bairros, muito discretos, totalmente transversais e que têm o interesse de serem estruturas de codecisão, ou seja, há partilha de decisão entre técnicos da Câmara, vereador, junta de freguesia e associação local.
o que é uma experiência interessante, porque nada é decidido sem o GABIP dizer como é que se resolve, e depois é em cima da decisão do GABIP é que nós avançamos. Penso que isso também é uma experiência importante, e depois, finalmente, as conclusões que eu tiro desta experiência toda que fiz. Em primeiro lugar, o enquadramento, portanto, só lembrando alguns factos que provavelmente conhecerão. Lisboa tem uma experiência de habitação pública de mais de 100 anos, portanto, a habitação social fez-se no fim da monarquia, a princípio da Primeira República, e foi-se sempre fazendo. Mesmo no Estado Novo houve grandes projetos de iniciativa social, com destaque os mais conhecidos. Alvalade, hoje não é propriamente uma zona de habitação social, mas foi um projeto de iniciativa pública aberto aos jovens casais que queriam para lá viver. O modelo era o modelo da chamada renda limitada, que era o 1110 escudos que se pagava, que na altura os casais pagavam. Era caro na altura, mas levou muitas jovens famílias a irem nos anos 50 para lá, que são as famílias que hoje estão envelhecidas nestes bairros, na zona de Alvalade, e que hoje é um dos bairros que está em grande declínio demográfico, porque não houve renovação da população. Olivais é já uma iniciativa mais gerida publicamente, portanto, já dos anos 60, e gerida pelo Gabinete Técnico da Habitação da Câmara de Lisboa. Chelas teve depois muitas contingências e é de todas as três a menos bem sucedida. Depois já a grande mobilização do pós-25 de Abril e direito à habitação na Constituição da República. Houve uma mobilização popular, quando veem filmes sobre o 25 de Abril, grande parte daquelas manifestações era sobre o direito à habitação, paz com a habitação vinha sempre à cabeça, as pessoas viviam nas barracas, e há uma energia muito grande nesta altura. Foi lançado um célebre programa SAAL, Serviço de Apoio Local, Ambulatório de Apoio Local. Este SAAL, em Lisboa, ainda tem 4 empreendimentos que não encerraram. Portanto, passados 40 anos, ainda estamos a tentar encerrar aquilo que foi lançado com tanta generosidade e com tanta energia, e com algumas dificuldades neste momento no encerramento. Depois passamos para as décadas do realojamento massivo. A partir dos anos 80 eram as barracas. O problema da habitação em Lisboa era as barracas. Quer dizer, havia muitos outros problemas da habitação, mas as barracas é que eram o mais evidente, era um escândalo, e de tal ordem que acabou por haver mesmo um programa nacional. Primeiro houve um programa municipal que foi o PIMP, e depois um programa nacional, o PER, que permitiu à Câmara construir uma quantidade enorme, já vamos ver números, de fogos para resolver a questão das barracas. Não me esqueço de uma frase dessa altura da professora Isabel Guerra, que aliás intitula a capa de uma revista, julgo, da Sociedade e Território, em que ela dizia: as pessoas não são coisas que se metam em gavetas. Mas o PER foi por aí, foi meter as pessoas em gavetas, construir muitas casas, meter as pessoas lá dentro e julgar que o problema estava resolvido. Não ficou resolvido. A tradição da habitação pública, este mapa mostra um pouco os bairros que tiveram origem social, hoje em dia já não são, muitos deles, porque muitos destes bairros eram bairros que as pessoas que pagavam, ao fim de 25 anos ficavam donas das casas, portanto depois passaram de geração. Só para dar um exemplo de que acharão estranhíssimo, o próprio bairro do Restelo foi construído nesta base. Era um bairro que começou por ter uma origem pública, de intervenção pública, e depois evoluiu para aquilo que hoje é um bairro chique e das embaixadas em Lisboa. A promoção da habitação em Lisboa é elevada, sobretudo nos anos 80, nos anos 70 e depois nos anos 90 com o PER. O grande desafio era o dos bairros de lata, como eu disse, portanto, na altura foram identificadas pela Câmara 20 mil famílias a viver em barracas. Veem pelas localizações aqui marcadas a azul e a vermelho que os bairros de lata estavam espalhados um pouco por toda a cidade, envolvendo a zona histórica, mas alguns deles em zonas muito próximas do centro, portanto, não eram propriamente bairros escondidos, eram bairros que estavam bem à vista de toda a gente. Sobre estes foram construídos, ou noutros terrenos que foram entretanto libertos, foram construídos bairros sociais. Já havia bairros sociais antigos. Estes dois que estão aqui, por exemplo, este e este, que são dos maiores da cidade de Lisboa, é o bairro Pato Cruz e o bairro da Boa Vista, são antigos, foram feitos ainda nos anos 40, 50, e eram as chamadas casas provisórias, mas depois passaram a definitivas, e ainda estão lá casinhas muito pequeninas, parecem casa de bonecas com um telhado de amianto, e têm que ser demolidos, evidentemente, já não têm condições para nada, mas ainda existem. Só na Boa Vista são perto de 200 ou 300 fogos, e no Pato Cruz outros tantos ou mais. E, portanto, temos essa herança para resolver. Depois, os dois programas de realojamento foram construídos ou comprados 17 mil fogos, e a Câmara ainda dispõe de 3 mil fogos dispersos por toda a cidade, alguns deles fechados, em ruínas, mas existem, que vieram à posse da Câmara há muitos anos, ou por heranças, ou por doações, ou seja como for. O que é que aconteceu entretanto à cidade? A cidade envelheceu. Nos anos 60, a cidade tinha 800 mil habitantes, as pessoas viviam muitas em coabitação, em quartos alugados,
famílias eram maiores do que são hoje, e a zona, e de facto, à medida que o mercado imobiliário foi fazendo evoluir e aumentar as rendas na cidade de Lisboa, as pessoas foram saindo para a periferia. Hoje, a situação que temos hoje é curiosa, é esta que tem aí, o que está marcado a vermelho são as freguesias onde está mais população envelhecida, portanto são as freguesias que estão na viragem demográfica, Alvalade, e aqui assim uma freguesia da zona antiga, não sei exatamente qual é, porque neste momento elas já estão todas fundidas numa só freguesia nova, maior. Há, no entanto, freguesias a crescer, isto é interessante, ao mesmo tempo que se verifica este envelhecimento geral da cidade, há algumas freguesias com dinamismo demográfico, curiosamente não apenas na periferia, que era o tradicional, crescia a periferia, perdia população no centro, o centro está a começar a ganhar a população. Portanto, isto é interessante. Portanto, a zona propriamente dita da Baixa, a zona histórica de Lisboa, estão aqui em São Paulo, creio eu, estão a ganhar população e isto é um dinamismo que interessa à cidade. Não era São Paulo, era o antigo Santos o Velho. Entretanto, outra mudança importante foi no mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento, portanto, a percentagem de fogos arrendados em Lisboa foi sempre maior do que no resto do país. É o verde, o azul é o país e o amarelo é a área metropolitana de Lisboa, mas nos anos 90, 60% dos fogos eram arrendados em Lisboa, em 2001 já eram só 48,6%, no censo de 2011 já só 30%. Portanto, houve aqui uma inversão muito grande, deixou de haver mercado de arrendamento novo, são as rendas antigas que estão aqui a pesar, e começa a haver, recomeçou a partir do ano 2000 e tal, começou a haver algum arrendamento, mas com rendas desfasadas da capacidade das famílias. Entretanto, cresceu um fenómeno que também toda a gente conhece, que é o número de casas vazias. Casas vazias por toda a cidade, porque os proprietários não estão interessados em alugá-las, ou precisam de obras e não têm capacidade para fazer, enfim, há uma data de razões para isso, mas a verdade é que eram 25 mil em 91 e 20 anos depois eram 50 mil. Portanto, este é um problema, é simultaneamente um problema e uma oportunidade, porque com 50 mil casas vazias o que é que não se pode fazer? Se os poderes políticos tivessem mais capacidade de intervenção. Não é preciso estar a construir mais bairros, nós temos aqui muita massa para onde pôr a mão, quer para arquitetos, quer para famílias. Desafios atuais neste momento. Em Lisboa há uma grande desigualdade de rendimentos maior do que no resto do país, apesar de haver também uma maior concentração de profissionais qualificados, portanto, porque temos um peso enorme da habitação social, onde uma grande parte das famílias são famílias pobres, com rendimento social de inserção e algumas já o perderam, mas continuam a ser pobres, portanto, aí muito afetadas pela pobreza. Além disso, Lisboa perdeu, na década de 2000 a 2010, perdeu muitos empregos, em 2013 ainda estava a perder muitos empregos, devido à crise naturalmente, mas também devido a alguma deslocalização das atividades económicas. Alguns dos bairros sociais construídos para resolver o problema da habitação, hoje são eles próprios um problema, a solução transformou-se em problema. Temos nas zonas mais envelhecidas problemas graves de coesão, nomeadamente devido ao fenómeno da solidão. A grande maioria das pessoas mais velhas vivem sozinhas, algumas por opção, outras por fatalidade, poucas por opção, muitas por fatalidade, e esta solidão levanta muitos problemas, quer no apoio no acesso à saúde, no dia-a-dia, enfim, levanta muitos problemas na gestão destas zonas. E finalmente temos um fenómeno que está a ter um crescimento exponencial, que é a pobreza infantil, que nos preocupa muitíssimo, porque é a pobreza que vai afetar todo o resto do ciclo de vida de quem a apanha nesta fase. Portanto, são miúdos que ficam marcados para o resto da vida e isto é muito grave. Novas realidades a ter em conta. Temos realidades importantes a ter em conta nas políticas da cidade. Em particular, somos a maior cidade universitária do país, temos 123 mil estudantes do ensino superior só em Lisboa. As pessoas não os veem porque não há tradição aqui, exceto em alguns casos, andarem trajados de estudantes, mas na verdade somos a maior cidade universitária do país, quer em termos de estudantes, quer em termos de universidades, quer em termos de capacidade científica, quer em termos de produção académica. Portanto, isto é uma mais-valia para a cidade. O mercado de arrendamento está a ressurgir, há mais disponibilidade para a solidariedade, há uma rede social muito ativa. Esta rede social não são as redes sociais da internet, é o nome da rede social, é uma estrutura que liga todas as organizações não governamentais, as chamadas IPSS, e outras entidades que trabalham no social. Só em Lisboa a rede social, quando eu tomei nota destes números, já foi ano passado, portanto agora já são mais, eram 330 entidades. 330 entidades a investir no social em Lisboa. Isto é uma riqueza brutal, é uma capacidade enorme de intervenção que tem que ser bem aproveitada. A base económica da cidade também está a evoluir, naturalmente com peso crescente do turismo e das indústrias criativas e com uma certa pujança cultural. E Lisboa, neste momento, tem menos freguesias, passou de 53 para 24, mas as freguesias têm mais meios e mais recursos.
E isso é extremamente importante porque elas estão muito próximo da população. As nossas freguesias têm uma média de 10 e 15 mil habitantes, coisa que muitos municípios em Portugal não têm. Portanto, têm uma dimensão já de gestão urbana muito interessante. A minha experiência, eu tenho a sensação que fiz um mandato de transição, porque até eu chegar, a política de habitação da Câmara era absolutamente dominada pela questão da construção da habitação social e depois da gestão da habitação social. Estávamos entre uma coisa, então construímos, agora temos que gerir 23 mil, éramos senhorios de 23 mil fogos, e aquilo punha problemas muito grandes de gestão, com a criação de uma empresa que foi a Gebalis também andou por maus caminhos, etc. Portanto, havia aqui umas dificuldades muito grandes. Mas nós sentimos que era necessário definir uma nova geração de políticas, porque o problema da habitação em Lisboa não estava resolvido. E o documento base, e a professora Isabel Guerra já falou nisso, que permitiu esta mudança, foi o Programa Local de Habitação, começou a ser feito em 2008 e foi aprovado em 2009. Eu vou muito rapidamente explicar quais foram as questões fundamentais deste programa. O Programa Local de Habitação foi feito a partir de um incentivo criado na altura pelo Governo, com base numa equipa onde a professora Isabel Guerra trabalhou, que a nível nacional defendeu que os municípios deviam ter uma estratégia municipal de habitação e, portanto, deviam ter um programa para o efeito. E assim o fizemos em Lisboa. Acho que os outros municípios não seguiram muito isto, algum outro começaram, mas não pegaram muito nisto, até porque não se traduzia em verbas nem em apoios financeiros e, portanto, cá em Portugal ou tem fundos associados ou ninguém vai lá. Mas para nós isto foi uma coisa importantíssima, porque permitia-nos tentar arrumar a casa e perceber o que é que vamos fazer. A primeira coisa que nós percebemos foi que a habitação na cidade de Lisboa e nas cidades de modo geral não é só a casa. Isto é uma coisa fundamental, este bonequinho é muito simples. Habitação é a casa, a cidade, a casa ou bairro, a cidade. Portanto, é habitação no sentido alargado. Envolve o sítio onde a pessoa mora, o espaço público, a mobilidade. Isto, aliás, é frequente, porque qualquer pessoa, quando anda à procura de uma casa, não anda à procura só do espaço a partir do momento em que põe a chave na porta. Anda à procura do sítio onde é que essa casa está, se há escola para os miúdos, se tem lojas, se não tem, se tem transportes, se não tem, se tem estacionamento, se não tem. Portanto, é este conceito alargado que está no coração do Programa Local de Habitação. O programa foi feito com um processo participativo, com uma série de ferramentas, entre elas os workshops, que é o normal, e inquéritos feitos nos bairros, enfim, foi bastante participativo e foi delineada em 3 etapas. A primeira etapa foi conhecer, portanto, o chamado diagnóstico, levou-nos um ano a fazer, está publicado, portanto, está aqui o endereço de onde estão todos estes relatórios, mas o mais simples é pôr em PLH no Google, PLH, Programa Local de Habitação, e vão encontrar a página onde estão estas coisas todas, a documentos, vão aos documentos e estão lá os relatórios todos, se quiserem utilizá-los para algum estudo que queiram fazer. Portanto, o diagnóstico das políticas de habitação em Lisboa, bastante desenvolvido. Depois, uma segunda fase foi a fase mais importante, depois de conhecer, vamos escolher. Portanto, era preciso definir quais são os objetivos daqui para a frente, qual é a estratégia, e depois concretizar. Esta terceira fase já é uma fase com indicadores, com respostas, com resultados. Também está publicada. A matriz estratégica foi de onde a gente partiu. Portanto, chegámos à conclusão que tínhamos 3 grandes objetivos: melhorar a cidade, atrair população, dada a situação demográfica de Lisboa, e aproveitar, passar da crise para a oportunidade, ou seja, não olharmos para a crise só como um problema, mas tentarmos ver o que é que a crise nos permitia de mudanças de comportamentos e mudanças de paradigma. Na melhoria da cidade, tivemos sempre em vista melhorar não só a habitação, pública e privada, mas também a qualidade de vida urbana e a coesão territorial e a coesão social. Portanto, isto são objetivos fundamentais do Programa Local de Habitação. No atrair nova população, os esforços no sentido de adequar a oferta à procura, com a participação também da Câmara, e poupar recursos. Portanto, isto hoje em dia é uma componente fundamental, tem a ver com a sustentabilidade, e quando falamos em recursos, estamos a falar em tempo, em energia e em dinheiro. Não é apenas dinheiro, nem é apenas energia, é também tempo. A gestão das cidades, o tempo é um dos fatores mais relevantes, e o drama que temos hoje em Lisboa, isto agora numa pequena parte, é a disparatadíssima gestão dos transportes públicos da cidade de Lisboa, que faz toda a gente perder um tempo infinito e é um recurso que depois ninguém nos devolve. Portanto, é preciso ter isso em conta. Passar da crise à oportunidade, naturalmente a prioridade à reabilitação, ter os solos necessários, solos e edifícios necessários para reabilitar a cidade e promover naturalmente a administração aberta. A partir do Programa Local de Habitação, isto é que é interessante, começaram a surgir programas novos que foram criados por necessidade. Chegámos à conclusão que precisávamos de criar ferramenta, não tínhamos ferramenta para intervir. As ferramentas antigas e as leis que havia e os programas que havia ou estavam esgotados ou não nos serviam. Portanto, tivemos que inventar. E aqui aprendi uma coisa engraçada, que é assim: os sistemas estão cheios de defeitos e de vícios, como toda a gente sabe, mas também têm muitos buracos, o que é uma coisa muito boa, porque quando a gente está no buraco do sistema, pode trabalhar sem que ninguém nos incomode. Portanto, não havendo grandes legislações nem grandes regras de como é que se faz, tivemos muita liberdade de definir o que é que queríamos fazer. Porque estávamos no buraco do sistema, ninguém tinha feito ainda, portanto a gente avançou
tucur, com a capacidade municipal. Criámos o programa BIP-ZIP, que eu vos vou apresentar um pouco mais detalhadamente. Fizemos um estudo importantíssimo, que chamamos pomposamente PVP, Preço de Venda ao Público, mas não é, Programa de Valorização do Património, onde tem 2 programas da maior relevância, tem mais, mas eu só chamo aqui a atenção para 2, que depois vos explicarei. Um chama-se Reabilita Primeiro, Paga Depois, parece uma coisa muito simples, mas é pegar nas casas que a Câmara tem a cair e para as quais não tem dinheiro de fazer a reabilitação em tempo útil e que não são ativos estratégicos, não são casas em sítios fundamentais para a Câmara, são casas que temos espalhadas por aí, pegar nessas casas, pô-las em haste pública com este incentivo. Damos a informação toda sobre o que é que se pode fazer naquela casa e permitimos que a pessoa só pague 2 anos depois de comprar. Em haste pública, naturalmente. E tem sido um grande sucesso este programa. Estes leilões são concorridíssimos. O último leilão que houve deste programa, normalmente são 20 e poucos prédios que se põem de cada vez. O último leilão teve 500 pessoas, 230 pessoas a licitar, e a base de licitação dos 20 e tal prédios eram 2 milhões, passou para 6, tal milhões, 95% de portugueses a comprar. Portanto, isto significa que há gente interessada em pegar num edifício público, uma casa, um prédio, às vezes até famílias, e dar-lhe a volta e reabilitá-lo. O programa de renda convencionada, não vou detalhar, mas também é interessante, é nos edifícios que estão em melhor estado, portanto, nos que estão em muito mau estado e que a Câmara não consegue reabilitar, pomos no Reabilita Primeiro, Paga Depois. Naqueles que estão mais ou menos, ou que até já estão reabilitados, porque a Câmara também gastou dinheiro a reabilitar, criámos um programa que a gente chamou Renda Convencionada, que é o quê? É um programa por concurso, mas nesta altura não é uma asta pública, é um concurso por sorteio, ou seja, nós fixamos um valor e no concurso o valor não vai ser alterado, ao passo que na asta pública ganha quem der mais. Este é um concurso por sorteio, porque é um programa de arrendamento, se fôssemos para a asta pública era um disparate, e então é um concurso em que pomos fogos municipais em concurso para rendas inferiores ao mercado, mas superiores à renda social. Portanto, não pomos estes fogos no arrendamento social, criamos uma bolsa só para este programa e temos fogos de 200, 300 euros, às vezes menos, 100 e tal, conforme o tamanho e o sítio. E também tem sido um sucesso, têm sido praticamente escoados todos os fogos postos neste programa. Estes programas não existiam, porque o único programa de habitação pública que há em Portugal é habitação social, e só é para as famílias mais carenciadas. Bom, mas é interessante aquelas famílias que também são carenciadas, mas não são as mais carenciadas, ficam de fora. Não têm dinheiro suficiente para chegar ao mercado, mas também não estão no rendimento social de inserção. Portanto, tem que haver aqui soluções intermédias, o mercado não se está a adaptar e, portanto, o poder público tem que fazer alguma coisa para estas soluções. Criámos um programa semelhante, mas em vez de ser para casas, é para lojas, também com um concurso por sorteio, montes de lojas que a Câmara tinha fechadas e que também está a pôr pouco a pouco por concurso. O arrendamento de lojas da Câmara era no geral feito a pedido. Havia uns senhores que pediam e havia uns técnicos dentro da Câmara que diziam que sim ou diziam que não, mas não havia critério nem havia, concurso. E, portanto, agora é também por concurso. Criámos um programa para famílias com dificuldades habitacionais, que é o Subsídio Municipal de Arrendamento. Este é um programa mais difícil, mas é necessário. São aquelas pessoas que estão entaladas, por exemplo, não conseguem pagar a renda porque perderam o emprego, ou não conseguem pagar o empréstimo porque perderam o emprego e estão no meio, quer dizer, se perderem a casa também é o descalabro total. Portanto, é um programa temporário, é um subsídio que é dado durante 1 ano ou 2, também é por concurso. Depois as pessoas são pontuadas, este que é um concurso de classificação, consoante a necessidade. E, finalmente, mudámos os regulamentos todos e criámos uma data de regulamentos novos que não havia na cidade de Lisboa. Vou começar pelo BIP-ZIP, que é talvez o mais interessante. BIP-ZIP, bairros e zonas de intervenção prioritária, não confundir com territórios educativos de intervenção prioritária, que nós ouvimos falar todos os dias na televisão, não confundir. Isto é outra coisa e é anterior. O que é isto? Andámos à procura de um conceito que nos permitisse descobrir aqueles sítios da cidade de Lisboa que já não são os bairros de lata, que esse já era fácil, viam-se a olho nu, mas que a gente sabe onde há concentração de problemas sociais, económicos e urbanísticos. E, portanto, tínhamos que procurar estes sítios. Eles existem, mas já não são os bairros de lata, onde é que eles estão? Portanto, tivemos que fazer uma análise profunda de indicadores, variável socioeconómica, variável urbanística, variável ambiental, e chegámos à conclusão que, quando se cruzassem os maiores déficits destas 3 áreas, de certeza que isto era prioritário. E fizemos, e por acaso funcionou bem, ou seja, primeiro, na parte da variável social e económica, construímos um índice, depois isto foi tudo detalhado, a análise toda dos indicadores, as estatísticas do INE, por quarteirão, portanto, tudo avaliado por quarteirão. Isto aqui já está filtrado só com os que têm os valores mais graves. No índice social, que é o que está castanho, verificam que o índice social, os valores mais graves, estão na periferia da cidade.
isto são dados ainda, estes não são do censo de 2011, são do anterior, que este trabalho foi feito em 2010, ainda não havia dados do censo de 2011. Se fosse hoje, já não era bem assim. Depois tínhamos o índice urbanístico, que é onde havia prédios mais antigos. Portanto, cruzámos a informação da população com a informação dos prédios e criámos o índice urbanístico. Chegámos à conclusão que aqui, isto será naturalmente nas zonas do centro histórico, onde há mais problemas de prédios em mau estado e casas de volutas e por aí fora. A junção das duas coisas, com mais algumas localizações que nós sabíamos onde havia problemas efetivos, nomeadamente territórios de bairros sociais com problemas, deu aquilo que eu chamei fratura socioterritorial, quer dizer, nesta mancha de território, com altíssima probabilidade, nós íamos encontrar os sítios que precisavam de uma intervenção prioritária. E assim foi. Fizemos uma identificação, depois de termos a mancha, no terreno, fomos identificar e fizemos uma identificação e depois fizemos um processo de consulta pública muito participativo. Aliás, está aqui uma pequena amostra, fizemos um kitzinho com os folhetos, com o inquérito, com os relatórios, andámos a distribuir isto pelas freguesias, registámos 1000 e tal respostas. Curiosamente, a maior parte destas respostas vinham dos bairros, precisamente que a gente queria classificar como prioritários, e foi as próprias associações locais que andaram a pedir aos vizinhos para preencherem, para porem lá, depois a caixinha fechava-se e ficava no, para porem lá na urna os seus inquéritos. O inquérito era anónimo, naturalmente, mas sabíamos qual era o bairro. Porquê é que era importante as pessoas darem a sua opinião e porquê é que as pessoas se interessaram? Porque nós começámos logo por dizer que estes bairros não são bairros críticos, não lhe quisemos chamar bairros críticos, não são bairros problemáticos, nomes muitas vezes usados na literatura internacional sobre esta matéria, são bairros prioritários, ou seja, têm direito a uma intervenção prioritária da Câmara. E, portanto, haverá fundos prioritários para estes bairros. Lá está. Como há fundos, toda a gente quis, e tanto assim foi que ao princípio eram 60 e tal bairros, 61 ou 62, e depois ficaram 67, porque houve bairros que vieram dizer, mas nós também queremos ser BIP-ZIP, nós também temos problemas, nós também queremos. E assim foi. Portanto, a carta acabou por ser aprovada com 67 territórios, que estão aqui identificados. Se fizerem BIP-ZIP no Google, também vão lá parar e veem toda a documentação que levou à construção desta carta. Qual é o interesse desta carta? Para além de identificarmos os locais, o interesse desta carta, a batalha seguinte foi meter isto no plano diretor. Ou seja, o plano diretor municipal era cego ao social. Quer dizer, nos relatórios de diagnóstico tinha muita informação sobre a situação social, demográfica, etc. Mas depois, na proposta territorial, nos ornamentos e ordenamentos, já desaparecia do social. Isto não é possível. Nós temos que ter um instrumento que nos permita mostrar onde é que estão os territórios onde a gente tem que intervir primeiro. A prioridade não é criar tudo, reabilitar o centro histórico. Isso também é muito importante, mas quer dizer, temos muito mais do que isso como territórios prioritários. E isso foi aceito, portanto, conseguimos incorporar. A carta foi aprovada na Assembleia Municipal, foi incorporada no plano diretor municipal e foi criada uma figura específica para intervenções nestes bairros a partir do plano diretor municipal. Intervenções de fundo estruturais. Portanto, o que é que nós, entretanto, fizemos? Portanto, construímos um processo que eu chamo de planeamento emergente, isto é uma tradução um bocado intuitiva minha, da expressão grassroots planning, que é o planeamento de baixo para cima. No fundo é disso que estamos a falar. Em primeiro lugar, evidentemente que o primeiro processo de identificação dos BIP-ZIP não foi nada emergente, foi de cima para baixo, somos nós que andámos à procura, mas depois a consulta pública e a confirmação já foi de baixo para cima. Depois foi validado pelos órgãos políticos, incluído nos PDM, definimos outra coisa, com algumas críticas, mas teimámos nisto e conseguimos, vamos definir um montante anual pequenino, 1 milhão de euros, eu disse 1 milhão de euros para começar. Não quero cá muito dinheiro, porque depois gasta-se mal. 1 milhão de euros para começar. Para terem uma ideia das proporções, 1 milhão de euros num orçamento de 900 milhões. Portanto, não é propriamente uma coisa assim por aí além. Era uma gota d'água. Uma obra qualquer da Câmara gasta isto. Portanto, queríamos isto para poder fazer qualquer coisa. Com esse 1 milhão de euros, falámos com as freguesias, com os grupos comunitários, com as associações de moradores, com toda essa energia que há na cidade. Criámos vários workshops e discussões que fizemos e acabámos por criar um programa chamado BIP-ZIP Parcerias Locais, que tem uma metodologia de orçamento participativo e que já vamos ver os resultados que ele teve. Esse programa é um programa anual, com o tal 1 milhão de euros. Houve um ano que teve um pouco mais, mas anda à volta de 1 milhão de euros. Como é que funciona? Já vamos ver como é que ele funciona, mas tem estas limitações. Primeiro, as candidaturas ao programa têm que ser apresentadas pelos próprios bairros, ou por organizações do bairro, ou pelas juntas de freguesia, ou as organizações com as juntas, como quiserem, organizem-se, mas com esta condição, o programa tem que se executar num ano.
Segundo, o máximo que pode gastar são 50 mil euros, quer dizer, se arranjar dinheiro por fora nós achamos ótimo, mas da Câmara são 50 mil. Terceiro, tem que ser apresentado por pelo menos 2 entidades, não é apresentado por uma só entidade. Isto é uma novidade também na Câmara de Lisboa, porque cada um pedia sempre para si. Nós temos vários regulamentos de atribuição de subsídios, cada um pede para si. Mas aqui tinham que pedir para o bairro e tinham que ser mais que um, tinham que ser 2 pelo menos. E começaram a perceber que se fossem 3 ou 4 ou 5 ou 6 parceiros, tinham mais chances depois de passar. E, portanto, isto criou uma dinâmica e uma certa, digamos, uma certa competição entre os territórios a ver quem é que conseguia chegar ao programa. O programa tem um júri que aprecia depois, aliás, a professora Isabel Guerra, houve um ano que fez parte desse júri, que aprecia os projetos, são muito diferentes os projetos, e depois classifica-os, e os primeiros classificados, sem então a verba, têm um ano para realizar. Já vamos ver as estatísticas, mas dizer-vos que dos 100 e tal projetos já realizados desde 2011, é um concurso por ano, apenas 2 abortaram. O que nós consideramos uma taxa de realização absolutamente única, apenas 2 abortaram. Portanto, é um programa que está seguro e estou convencida que vai continuar. Depois temos aqui uma 7ª coisa, que é muito engraçada, que é as tais estruturas de codecisão. O que é isto? Nos bairros onde é preciso um investimento maior, não basta os 50 mil euros para fazer umas coisas, é preciso estar lá e fazer trabalho de fundo. Criámos estas estruturas que a gente, à falta de melhor, e lá está, também não estavam previstas, portanto inventámos o nome. GABIP quer dizer Gabinete de Apoio ao BIP, GABIP. E o que é isto? Por definição, são criadas por despacho do vereador, são criadas com a seguinte composição. Levam com uma comissão executiva que tem que ter os técnicos da Câmara, com um coordenador, dos técnicos pluridisciplinares, portanto, vê-se quais são as áreas mais importantes no bairro, um conjunto de 4, 5, 6 técnicos pluridisciplinar, tem que ter o presidente ou os presidentes das juntas de freguesia envolvidos no bairro, obrigatoriamente, e tem que ter o presidente ou os presidentes das associações de moradores do bairro. Isso, obrigatoriamente, é a comissão executiva. Depois há uma comissão alargada, onde está vereador, onde estão mais outras entidades que podem participar, parceiros, etc. Mas esta estruturazinha executiva, em alguns dos bairros foram criados já 6, em alguns destes bairros houve períodos em que reuniu-se semanalmente e, aliás, com presença de vereador, porque eles exigiam lá a minha presença e eu tinha que lá ir. Portanto, era a sério, reuniões de 3 horas, 4 horas, a sério, para discutir os problemas do bairro, família a família, nome a nome. Portanto, são estruturas muito interessantes, todas as pessoas aprendem muito, os moradores e as juntas de freguesia percebem as dificuldades que os técnicos às vezes têm para resolver as questões, os técnicos percebem as dificuldades que no bairro existem para resolver as questões, e eu estas estruturas acho muito interessantes. Elas estão relativamente são pouco faladas, isto é uma coisa, é uma inovação organizativa que não tem grande propaganda, nem estamos muito interessados em que tenha, mas funciona, é só para dizer que funciona, portanto é possível. O ciclo do programa BIPSI, portanto, ele é anual, há uma fase de preparação, há uma fase, isto é muito importante, logo no princípio do programa, antes de abrirem o concurso, ele é todo feito online, as pessoas inscrevem-se online, há uma coisa que a gente chama capacitação, que é um seminário que tem sempre muita gente, 200, 300 pessoas, que se inscrevem para aprenderem como é que se faz as candidaturas. Isto é muito importante porque senão as pessoas não são capazes de apresentar as candidaturas. Aprenderem em teoria e na prática, com exercícios práticos, como é que se candidatam, como é que se faz um programa, um projetozinho para apresentar. Depois há uma fase de candidaturas que é pública, as pessoas inscrevem-se e sujeitam-se depois a uma avaliação de um júri. O júri tem 3 pessoas da Câmara e 2 pessoas de fora, sempre uma pessoa ligada à área académica e uma pessoa ligada à área do social. Convidamos sempre uma organização não governamental. Depois são publicados os resultados, são implementados os projetos, é feita uma avaliação e, muito importante também, fazemos a verificação de contas, eles têm que prestar contas, o dinheiro vai chegando em prestações e têm que prestar contas, isto é o normal nas coisas subsidiadas, mas a prestação de contas é por resultados, não é por faturas. Isto também foi possível porque isto não é dinheiro comunitário. Portanto, eu disse logo, não quero pôr aqui um técnico da Câmara a ver papéis, porque isso é maldrabice, os papéis também toda a gente os aldraba, não vale a pena e é perder tempo. Se me dizem que vão fazer X atividades, eu quero prova que as atividades foram feitas. Ou há um vídeo, ou há uma fotografia, ou está no Facebook, onde o que quiserem. Provem que a atividade está feita, se for uma atividade imaterial. Se for uma atividade material, provem que o que queriam fazer está feito. Lá no sítio tem uma fotografiazinha e a gente vê. E, portanto, é assim que fazemos a avaliação. Isto é extremamente importante, porque esta coisa das avaliações de projetos subsidiados exigirem mais trabalho para se prestar contas e para verificar se a prestação de contas está bem, do que propriamente desenvolver o trabalho, é um desperdício de energia absolutamente lamentável e eu acho que nós, pelo menos na pequena escala, também o que é que se pode perder? Olha, perdemos 2 projetos no meio disto tudo. São 100 mil euros em vários milhões que já investimos no BIPSI, portanto,
paciência, quer dizer, evidentemente que agora as pessoas que não prestaram as devidas contas vão ser responsabilizadas, nunca chegaram a receber os 100 mil, é menos porque não passaram da primeira fase, mas seja como for, há riscos que têm que se correr. Quais são as temáticas? Para que é que serve o IPSI? O que é que faz? Há várias temáticas, as pessoas escolhem livremente. Esta classificação é posterior à apresentação dos projetos, portanto, não tem que fazer sobre estes assuntos. Nós é que depois de apresentar aqueles projetos todos, tentamos organizar. Promoção da cidadania, competências e empreendedorismo, melhorar a vida no bairro, prevenção e inclusão e reabilitação e requalificação de espaços. Como veem, nestes projetos todos, há apenas um que é físico, bastante físico, que é este reabilitação e requalificação de espaços. Os outros são muito imateriais, mas são muito importantes nos bairros. Temos aqui vários exemplos, promoção da cidadania, vários projetos, por exemplo, no Intendente, na Moraria, vários projetos, um projeto de trabalho com crianças, enfim, vários projetos. Competências e empreendedorismo, há projetos interessantíssimos na área do empreendedorismo. Um dos mais interessantes, e já ganhou vários prémios também, é uma coisa chamada Remix, não sei se já ouviram falar, que é um conjunto de designers que foi para Chelas e montou uma oficina, fez um casting de desempregados para escolher pessoas com habilidades manuais e produzem a partir de produtos reciclados, portanto, de restos, sobras, resíduos de fábricas, produzem objetos de design. E, neste momento, alguns dos objetos do Remix estão a ser vendidos no CCB, no Centro Cultural de Belém. Portanto, eles fizeram um upgrading e é extremamente interessante o projeto. Melhorar a vida no bairro, o mais conhecido projeto deles de melhorar a vida no bairro é o projeto na moraria da Casa Comunitária, que é fantástico, era uma casa que estava a cair da Câmara, que nós cedemos para eles fazerem a sua experiência. Fizeram a reabilitação da casa, não sei como é que fizeram isto com 50 mil euros, mas fizeram com muito voluntariado e outras coisas, porque com certeza que isto custou mais, mas hoje é um centro, é um foco de atividade importantíssimo na moraria. A experiência de prevenção e inclusão, a caravana da cidadania da freguesia de Carnide, é muito simples, é uma carrinha transformada em posto móvel da freguesia que anda pela freguesia toda a resolver os problemas das pessoas. Isto é a coisa mais simples que é, com os 50 mil euros compraram a carrinha e pronto, e agora tem um posto móvel que é extremamente útil, porque é uma freguesia com dispersão como dos bairros. E a reabilitação e requalificação de espaços. Aqui há um caso interessante que os arquitetos conhecem bem, que é o ateliê que trabalhou com eles. Portanto, eles foram buscar um conjunto de arquitetos que se voluntariaram de um ateliê conhecido para requalificar um bairro de autoconstrução. Para regularizar a situação da autoconstrução, eles tinham que apresentar projetos, mas eles não tinham dinheiro para pagar um arquiteto. E nós dissemos também, não podemos pôr um arquiteto da Câmara a fazer, porque isso é autoconstrução, vocês têm que arranjar isso por fora. E o que é que vão fazer? Estavam a pôr este problema no seminário de capacitação, levantou-se um grupo de arquitetos lá atrás, mas nós queríamos trabalhar nisso. Então, pronto, entendam-se. Candidataram-se, conseguiram. Um dos bairros, o mais pequeno, já está praticamente todo regularizado. E, portanto, isto prova que há sinergias e que é possível. A dispersão dos projetos do último ano, como veem, têm marcado azuis os que têm projetos aprovados e amarelos os que não têm projetos aprovados. Praticamente todos os territórios de IPSI, quase todos, a maioria tem projetos aprovados. Isto vai variando com os anos, mas procura-se que haja uma dispersão territorial. As temáticas deste ano, sobretudo competência e empreendedorismo, que é normal numa altura em que há tanto desemprego, é normal que sejam estas temáticas importantes, e a inclusão, naturalmente. Os destinatários, isto também é interessante, porque há projetos que são dirigidos só a crianças, ou só a idosos, ou só a jovens, mas o grosso são projetos dirigidos à comunidade, portanto são mesmo projetos para o bairro. Isto aqui, pronto, são números, não importa muito, mas só para vos dizer, este ano tivemos 146 candidaturas, só conseguimos aprovar 39, porque é o tal €1 milhão que limita o teto, mas 146 candidaturas a que corresponderam não sei quantas entidades. Dos 39 projetos aprovados este ano, são 118 entidades envolvidas. Isto é muita gente. O ano passado tiveram 174 entidades envolvidas, é muita gente. E, portanto, algumas delas são juntas, o resto são organizações. Algumas a gente conhece, outras não. E, portanto, este é o programa que eu acho que é mais inovador e que tem dado bons resultados. O outro programa importante de gestão de património municipal, a Câmara realmente tem grande património, é a má gestora do seu património, portanto resolvemos lançar um programa de valorização do nosso património, baseado numa avaliação estratégica do que é que tínhamos, que novos programas é que podíamos fazer e os edifícios que estavam em mau estado, o que é que lhes podíamos fazer. Depois, chegámos à conclusão que se não fosse feito nada, se ninguém mudasse a política de habitação, se continuássemos no ramo-ramo onde estávamos, o que é que acontecia? Daqui a 10 anos, a Câmara teria um saldo negativo de 490 milhões de euros, e, portanto, tínhamos rapidamente que encontrar uma solução para dar sustentabilidade a isto. Portanto, vendemos algumas coisas para poder investir nas outras. Isto muitas vezes é criticado porque as pessoas dizem que a Câmara não devia vender as casas da Câmara porque depois fica sem estoque para poder fazer frente às necessidades. Bom, a gente só vende coisas que não são ativos estratégicos. Mas precisamos de ter alguma rentabilidade, porque como o que são os bairros sociais, as rendas são muito baixinhas
e quando obrigamos a que as pessoas, para ter acesso à habitação social, tenham que ir a concurso, ainda mais baixas as rendas ficam, que é quase tudo, paga a renda mínima, não é possível depois gerir isto tudo com rendas que são cada vez mais baixas e ainda por cima a lei permite, e nós nos nossos regulamentos garantimos isso, quando a família perde rendimento, se estiver numa casa da Câmara, pede redução de renda e tem direito a ela. Só este ano já perdemos dispensámos quase 3 milhões de euros em rendas dos bairros municipais porque as pessoas estão a perder rendimentos. E, portanto, é preciso encontrar formas de rentabilizar isto que sejam inteligentes e que não ponham em causa a estratégia de fundo. Demorava um bocado de tempo a explicar isto, mas só para vos dizer que temos que ter uma visão dinâmica destas coisas, quer dizer, há fogos municipais ocupados, há fogos municipais devolutos, temos que saber o que é que fazemos aos devolutos, se estão inabitáveis, se estão reabilitáveis, e os municipais estão em condições. Também há fogos municipais ocupados que são reabilitáveis e há fogos municipais que não estão em condições. Bom, de tudo isto a conclusão é esta. Eu tenho muitas casas municipais, são cerca de 23 mil só nos bairros, mas preciso de reabilitar profundamente alguns fogos onde tenho pessoas a morar, preciso de reabilitar profundamente fogos onde não mora ninguém e preciso de abater fogos que não estão em condições. E, portanto, a questão do realojamento não acabou com as barracas. A questão do realojamento é uma questão permanente. Nós estamos constantemente a ter que adequar as famílias aos fogos que temos. Há um site que é este Reabitar Lisboa, se puserem no Google também vão lá parar, onde está a Bolsa Dinâmica com os programas todos onde as pessoas podem concorrer. Quer para venda, quer para arrendamento, quer para compra, depois com a venda ou compra naturalmente. Este site, portanto, foi também criado com muita informação e é útil para as pessoas. Destes programas todos de valorização de património habitacional, o que tem sido mais falado é este Reabilita Primeiro, Paga Depois. Tem corrido muito bem, como já disse, e praticamente são coisas em muito mau estado. Começámos este programa com 80 imóveis municipais totalmente devolutos, a lista é cerca de 200, que nós temos total ou parcialmente devolutos, mas em muito, muito, muito mau estado. Portanto, só pomos neste programa aquelas coisas que o investimento para reabilitar não está ao nosso alcance a curto prazo. Porque se estiver ao nosso alcance a curto prazo, não vem para este programa. E destina-se a famílias ou a empresas, nacionais ou estrangeiros. Curiosamente, nos leilões temos sempre uma mistura. Aparece metade promotores interessados em reabilitar, metade famílias. É muito interessante ver isso. Famílias que as coisas mais pequenas ou compram para juntar vários componentes do agregado. Tem sido essa a experiência. E outra coisa interessante, este programa tem permitido pessoas que não moravam em Lisboa conseguirem ter uma casa em Lisboa. Tanto este como o da renda convencionada. Porque os programas anteriores de habitação social tinham logo a partir desta exigência. Só se pode candidatar a uma casa da Câmara que é quem já mora em Lisboa. Porque isto foi tudo pensado no tempo das barracas. Quando estavam na barraca, a gente fazia as casas para sair da barraca e ir para a casa. Agora as pessoas não estão na barraca, estão longe, querem vir para Lisboa e não havia programas nenhuns. E, portanto, foi preciso criar estes programas. A outra coisa que foi muito importante, isto é um bocadinho mais árido, mas dou-vos 2 ou 3 exemplos só para perceberem. Tivemos que mudar as regras de jogo porque tínhamos regras obsoletas, como é normal na legislação portuguesa, diferentes, aplicadas diferentemente, falta de transparência, impunidade, as pessoas não participavam. Aliás, por exemplo, os realojamentos, o grande programa de realojamento da cidade de Lisboa, as pessoas não participaram. Era a decisão de vais daqui para ali e tinham que ir. E, portanto, isso foi uma coisa grave e nós temos que mudar essas regras, as pessoas têm que participar. Eu, durante o meu mandato, fiz vários realojamentos de zonas, por exemplo, no bairro da Liberdade, ali ao pé do Val de Alcântara, uma zona que estava a cair, tivemos que realojar 60 famílias que não queriam de lá sair de jeito nenhum, não eram inquilinas municipais, viviam em umas casas que estavam a cair. Mas tivemos por razões de interesse público e de salvaguarda das pessoas, mas foi tudo negociado um a um, família a família. As soluções, como é que vai, como é que não vai, portanto, não podemos pegar nas pessoas, pô-las, tirá-las para outro sítio qualquer, porque tem que ser, já ninguém aceita isso. Portanto, o objetivo principal é que as casas sejam realmente para quem precisa. As regras de jogo são estas: participação dos cidadãos, quer através de consultas públicas, de inquéritos, de reuniões no bairro, reuniões diretas, quer através de atendimento, mas o atendimento é sempre 1 a 1, ao passo que nas reuniões nos bairros podemos fazer um atendimento mais alargado. Tradução em linguagem comum dos articulados regulamentares. Isto parece uma coisa muito simples, mas é o mais complicado que é. As pessoas não percebem nada do que a gente diz quando está a falar nos bairros das coisas que estão nos regulamentos da Câmara. As pessoas não percebem nada. Vou-vos dar apenas um exemplo numa frase. Uma coisa chamada verificação da condição de recursos agregados familiares e da ocupação dos fogos municipais. Isto é o nome da coisa. Olhavam para mim, o que é isso? E eu dizia, olha, o que a gente vai fazer agora é saber quem é que lá mora e quanto é que paga. É tão simples quanto isto. Portanto, passar a verificação da condição de recurso e da ocupação dos fogos municipais para saber quem mora e quanto é que paga. E fazer este exercício de tradução frequentemente, cada vez que vamos para uma discussão pública, cada vez que vamos para uma consulta pública, cada vez que fazemos um inquérito, traduzimos a conversa dos programas, que é sempre uma conversa chata, cheia de palavras que acabam em mento e em ão,
e muitos implementos, e muitos incrementos, e muitas palavras em ão, e não quer dizer, as pessoas não conseguem perceber aquilo. E, portanto, é preciso traduzir. E esta é um skill, é uma habilidade que muitas vezes a gente não tem, os técnicos não a têm, não aprenderam, as técnicas de comunicação não são ensinadas nem nos cursos de arquitetura de todo, nos outros cursos eventualmente sim, mas nos de arquitetura de todo, e isto é fundamental hoje em dia para as pessoas, depois há intuição e bom senso e as pessoas acabam por lá chegar, mas é fundamental. Por outro lado, o reconhecimento das associações de moradores e das suas iniciativas, a inovação organizativa, já falei dos GABIPs, a divulgação pública online de todos os relatórios e deliberações, portanto temos tudo publicado, toda a gente pode ver, para qualquer pessoa que queira fazer investigação nesta área pode ir lá ver, qualquer morador pode ir lá ver, e prestação de contas, quer nos bairros, quer nos órgãos políticos, fazemos questão nisso também. Os pressupostos, portanto, cá está, saber quem mora nas casas municipais, fazer um novo quadro regulamentar, fazer uma consulta pública alargada, criámos um Conselho Municipal de Habitação onde estas entidades todas participam. Para terem um exemplo engraçado para verem, uma das coisas que a gente fez na mudança de regulamentos foi um inquérito às famílias, quer às pessoas que moram em casas da Câmara, quer que não moram, o inquérito era aberto, para saber várias coisas, entre elas direitos e deveres. Portanto, nunca temos menos de 1.000, 1.200, 1.300 participações nas consultas públicas, o que também é bastante inédito em Portugal, porque normalmente as consultas públicas têm 20 participações, 15 participações e já acham imenso. Nós lidamos sempre para cima de 1.000. Portanto, há aqui um investimento grande em que as pessoas digam qualquer coisa, se possam pronunciar. Portanto, neste inquérito que foi feito sobre os direitos e deveres, o grosso das respostas vieram de bairros municipais, o que é compreensível, porque eram os mais interessados nesta matéria. Isto é interessante, este gráfico, vou tentar decifrá-lo. A maior parte dos direitos e deveres, os direitos muito importantes, está toda a gente de acordo. A azul é as pessoas que não moram em bairros, as pessoas que são inquilinas municipais, e a rosa as pessoas que não são inquilinas municipais. Estão todos de acordo que é preciso ter boas condições de habitabilidade, ter uma renda de acordo com os rendimentos, poder comprar a casa à Câmara, participar nas decisões do bairro, participar nas decisões de condomínio, fazer obras para melhorar a casa, toda a gente está de acordo que isto são direitos muito importantes. Há uma coisa em que se afastam muito, transmitir o arrendamento a herdeiros. É compreensível. Quem está numa casa arrendada não lhe passa pela cabeça que vai transmitir o arrendamento a herdeiros, até porque os contratos caducam. Quem está nas casas da Câmara acha que aquilo é para ele e para os filhos. Daí que haja o chamado problema dos filhos do bairro. Não sei se já ouviram falar nisto, mas quando a gente tenta entrar no bairro para tentar começar a resolver alguns desequilíbrios que há de casas mal atribuídas ou de casas que têm que ser atribuídas de novo, vem-nos logo dizer sempre, mas isto é uma constante, mas as casas têm que ser para os filhos do bairro. Porque há esta coisa que está uma casa municipal, é uma casa municipal para sempre. Não interessa se a pessoa já não tem necessidade, já não tem carência, está lá, é filho do bairro, tem direito primeiro que os outros. Portanto, são coisas culturais que acabam por se gerar. As associações de moradores têm um papel muito importante. Quando começámos a querer negociar estas coisas, nós dissemos nos vários bairros, organizem-se, porque nós não conseguimos negociar isto com 23 mil inquilinos, portanto, organizem-se. Havia bairros onde já havia associações de moradores, noutros onde foram constituídas, criaram uma plataforma Moradores Unidos, que deu origem a uma federação, que neste momento existe e é bastante ativa, que é a Federação das Associações de Moradores da Área Metropolitana de Lisboa, que tem bairros sociais e não sociais, tem diferenças, mas que são sempre ouvidos e têm, naturalmente, um papel importante e conseguiram, nos regulamentos, alterar várias coisas que a Câmara tinha proposto e que eles entendiam que não estavam bem. Portanto, este é o novo quadro regulamentar, estes regulamentos estão publicados também no site e, pela primeira vez, está definido e pronto, e sabemos quais são as regras. Podemos concordar ou não concordar com elas, há pessoas que podem não concordar, mas pelo menos sabem quais são as regras e têm que ser iguais para todos. A experiência dos GABIP, portanto, expliquei já que são as tais estruturas informais. Temos 6 GABIPs criados, geometria variável, no bairro Pato Cruz, na Moraria, na Boa Vista. Depois há um GABIP que não é só para um bairro, é para vários, são os chamados AUGIs, que são as áreas urbanas de género ilegal, que ainda persistem em Lisboa, estranhamente. No caso, todos os municípios já resolveram o problema, mas em Lisboa ainda ficaram para trás e, portanto, estão neste momento num processo intensivo de regularização. O GABIP das Torres do Alteira, que não sei se conhecem, que é ali na Graça, 2 torres enormes, é muito mau estado. Devem ter ouvido falar, talvez, nos jornais, na história das Torres do Aleixo, no Porto, e de como foi feito o negócio de deitar abaixo aquilo, tirar de lá as pessoas para se fazer um grande empreendimento imobiliário. E aqui havia a mesma intenção, aquelas 2 torres estão num sítio fantástico, na zona oriental de Lisboa, no topo, ao pé da Graça, com uma vista linda sobre o Tejo, e, portanto, a ideia era fazer como se fez no Leste, tirar de lá tudo, realojar aquela gente toda, mas também, como não havia dinheiro para os realojar, nem meu pai morre, nem a gente almoça, também não se faziam as obras, e aquilo estava-se a degradar todos os anos. E fizemos um processo muito interessante, muito participativo, um nome lá está que tem que ser traduzido para os moradores, mas que é avaliação multicritério. Uma técnica especial de decisão
orientada por um professor científico nesta matéria, avaliação multicritério. Durante 3 dias estivemos fechados numa sala, 5 pessoas do bairro, 5 pessoas da Câmara, a discutir os pesos todos, das coisas todas, e depois de estarem 3 dias naquela coisada toda, chegaram à conclusão que dos vários cenários, deitar abaixo, serem realojados, reabilitar não sei o quê, o melhor cenário era a reabilitação, de preferência mantendo-se eles dentro das casas. E foi possível, e está em curso. Porquê é que foi possível? Às vezes coisas extraordinárias. São torres com 6 pormadas. Portanto, são 6 fogos em cada piso com as pormadas. A obra mais difícil de fazer era precisamente os esgotos, porque aquilo é a pormada, tem que se esvaziar as casas todas daquela pormada. Só que, como cada torre tem 6 pormadas, eu não tenho que esvaziar as 6 pormadas ao mesmo tempo. Cada pormada tem 11 fogos. Eu não preciso de esvaziar 66 fogos de uma vez e os outros 66 ao lado. Eu posso esvaziar só 11. Quando fomos a ver, pormada a pormada, chegámos à conclusão, em muitos casos, algumas casas estavam vazias. E, portanto, se eu conseguir pegar nas pessoas que estão numa dessas pormadas, têm que sair, mas ir para a casa ao lado, que até está vazia, enquanto arranjamos a casa, nós fazemos um processo de realojamento muito mais barato. E isto é estar atento à oportunidade e olhar para as coisas com olhos de ver. Este problema arrastou-se na Câmara por 30 anos, toda a gente dizia não há dinheiro para realojar 100 e tal famílias. Mas não é preciso realojar 100 e tal famílias. E, portanto, foi só preciso de dinheiro para começar as obras, que já estão em curso. Portanto, este foi também um processo interessante. E ainda há um GABIP que apoia, portanto, também os tais SAL, que ficaram pendurados, e autoconstrução, e que tem estado a regularizar-se um a um. Portanto, isto são as várias experiências, e eu estou a chegar já à minha fase conclusiva. O que é que eu aprendi com isto tudo? Em primeiro lugar, que os processos participativos são fundamentais não apenas para a gestão da cidade, porque eles são a base da cidadania, mas também são, e esta é que é a lição que eu tiro como arquiteta e, enfim, vereadora, técnica, etc., são oportunidades para os decisores aprenderem com as pessoas em nome das quais têm que decidir. Muitas vezes há uma situação muito assimétrica, o técnico considera que está acima do morador, porque sabe mais, tem mais informação, ele é que sabe como é que é, mesmo que não o diga, esse pressuposto é sentido pelas pessoas, e quando vamos para os processos participativos e vamos para o terreno, eles têm sempre, quem está no terreno tem vantagem sobre quem lá chega, porque está lá. E, portanto, nós é que temos que os ouvir, fatalmente, porque nós não estamos lá. Nós não conhecemos o bairro, nós não conhecemos as pessoas, nós não sabemos os problemas que eles têm no dia-a-dia. Por muito que a gente tenha estudado o bairro, nunca é o mesmo conhecimento. E, portanto, isto reequilibra, digamos assim, o processo negocial e usando a palavra empoderamento, que eu não gosto, mas é que há, empodera as pessoas locais relativamente à decisão técnica ou política que é feita em seu nome, mas que, nestes casos, terá que ser feita depois de os ouvir e depois de ser negociada a solução. A outra coisa que eu aprendi, que é muito importante, é que, de facto, o planeamento é talvez uma das últimas áreas do paradigma totalitário, porque realmente ainda está muito impregnado de uma visão dos planeadores é que sabem, quer dizer, os planeadores é que sabem. Basta ver toda a produção urbanística, nomeadamente planos de urbanização, planos de pormenor, não sei o quê. Os planeadores e os interessados é que dominam, porque aquilo é uma linguagem técnica muito especializada, com os regulamentos muito complicados e, de facto, impõem-se às vezes coisas que as pessoas que estão a morar nos sítios nem se apercebem do que é que está a ser imposto. Porque o planeamento é imaterial. Só depois, quando as coisas se começam a concretizar, é que as pessoas dizem o que é que vai acontecer aqui, o que é que vão fazer aqui. Mas, entretanto, já houve decisões de planeamento anteriores que ignoraram as pessoas. Temos um caso em mãos, neste momento não na Câmara, mas na Assembleia Municipal de Lisboa, que estamos a batalhar muito. Havia a intenção de os hospitais de Colina de Santana de Lisboa, que é a zona ali assim do Hospital São José, o Hospital Santa Marta, o Hospital dos Capuchos, intenção de encerrar esses hospitais todos, as pessoas serem desviadas para um novo hospital que ainda há de vir a ser construído, mas que ainda não existe, em Chelas, e aqueles eram encerrados, aquilo foi tudo vendido pelo governo à Stamo, que é uma empresa pública de património imobiliário, e a Stamo tinha avançado com umas coisas chamadas PIPs, que são pedidos de informação prévia à Câmara, nem precisava sequer de fazer loteamentos, porque aquilo já obedecia às regras do PDM, o PDM já previa que aquilo fosse tudo transformado, e, portanto, de repente, a Assembleia Municipal apercebeu-se que, de repente, ia ser aprovado pela Câmara um conjunto de alterações profundas do tecido da cidade de Lisboa, numa zona que é central, a Colina de Santana. As pessoas nem conhecem a Colina de Santana, mas, na verdade, fica entre a Avenida da Liberdade e a Avenida Almirante Reis, e a área ocupada por estes 5 projetos. Vou-vos só para terem uma ideia, 16 hectares, são 16 estádios de futebol. Portanto, uma área correspondente a 16 estádios de futebol, entre a Avenida da Liberdade e a Almirante Reis, para ser transformada pela Stamo, passava pelos pingos da chuva, pelos buracos da rede, porque, na verdade, aquilo não tinha sequer que ir à Assembleia Municipal, não havia plano nenhum, era um simples PIP,
criava direitos e depois eles vendiam. Bom, nós conseguimos na Assembleia Municipal travar o processo, acabar com os PIPs. Aquilo voltou tudo para trás. Neste momento está-se a fazer uma coisa que se chama Programa de Ação Territorial, que é um processo de concertação, Ministério da Saúde, promotores, moradores, freguesia, para ver se encontramos uma solução para o futuro daquela zona, que também realmente precisa de intervenção, porque está em grande declínio, mas foi possível uma Assembleia Municipal que não tem poder executivo, que nem tem competências para se pronunciar em matéria de PIPs, que não tem competências para se pronunciar em matéria de rede hospitalar, fazer frente a um processo apenas porque abriu um debate à cidadania, aquilo encheu-se de gente durante não sei quantas semanas, fez para aí um sururu, os jornais deram notícia e pronto, inverteu-se a relação de forças. E, portanto, isto para vos dizer que é muito importante nos processos de cidadania a pessoa poder abrir as discussões tranquilamente e não aceitar, de facto, esta questão da visão iluminada. Penso que temos que conciliar a visão dos decisores com as ideias e visões dos cidadãos, criar novas formas de consenso, que hoje se chamam heterarquias e não as hierarquias tradicionais. O exemplo mais interessante que eu tenho disto, a minha filha é arquiteta, é professora na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, e estavam nessa altura a dar apoio a uma associação de moradores na Cova da Moura, e estavam a discutir um problema de energia, de abastecimento elétrico, portanto, as dificuldades do bairro, e uma pessoa do bairro tinha contactos na União Indiana com pessoas do Barefoot College, que é uma universidade que trabalha no campo com pessoas sem formação, e sabia produzir eletricidade, tinha aprendido com essa pessoa do Barefoot College a produzir eletricidade de uma maneira absolutamente banal e com pouquíssimos custos, e ensinou à minha filha uma coisa que ela desconhecia completamente, sendo que ela é professora, doutorada em arquitetura. Portanto, isto para vos dizer que hoje em dia, com a história da internet, com as redes globais, as pessoas que estão nos bairros sabem coisas extraordinárias. Portanto, já não estamos num tempo em que nos bairros as pessoas eram iletradas, analfabetas, não é nada disso. Há grandes misturas, mas há gente muito qualificada, jovens muito qualificados e menos jovens, muito qualificados, mais qualificados às vezes do que os técnicos que a gente tem à frente das coisas. É preciso ter isso em conta, portanto, quando se tomam decisões. Por isso eu defendo o tal planeamento emergente, ou planeamento de baixo para cima, se quiserem falar. Portanto, nas tais, eu hoje estive a falar só de Lisboa, mas o doutoramento aqui é sobre as áreas metropolitanas. Isto é replicável, o que eu estou a dizer replica-se e aplica-se a áreas metropolitanas. O segundo ponto que eu aprendi é que as cidades têm um papel central na superação da crise. Eu aprendi nesta experiência na Câmara de Lisboa que mesmo em tempo de crise, quando temos uma visão do Governo e da Europa, impor um modelo único, é possível na cidade fazer algumas coisas em contraciclo. E a minha alliance não chega. Mas para aqueles a quem isso chega, ou por outro, aqueles a quem os resultados disso chegam, já é muito importante. É possível fazer políticas em contraciclo. Eu quis tirar essa prova de novo. Porque a gente, às vezes, em Portugal, pomos a discutir um problema e as pessoas dizem, pois, não vale a pena, porque isso é um problema mais geral, que se insere num contexto mais vasto, e caímos numa tal generalidade que acabamos por ficar inoperantes. Também não quero cair no extremo de vamos para o ativismo, temos de estar sempre a mexer, não é disso que se trata. Agora, trata-se de mobilizar as energias que existem, as energias sociais e humanas que existem, quando os outros recursos estão a falhar. E essas energias têm capacidades de fazer coisas extraordinárias. E o BIP-ZIP aí é o maior exemplo. Como é que com 50 mil euros as pessoas dão a volta ao bairro? É uma coisa que eu me interrogo. Ninguém era capaz de fazer aquilo, a não ser os que lá estão. Portanto, há energias disponíveis, dê-se-lhes um bocadinho de apoio, um bocadinho de meios, e vêm-se resultados. E isso é bastante importante. E, portanto, aquilo que eu acho é que teremos que procurar, à escala da cidade, o tal modelo social europeu que toda a gente discute, tem que se mudar o modelo social europeu. Não, o que tem que haver é um modelo social à escala da cidade, à escala do território. O modelo social tem que estar no território. A pessoa tem direito à saúde, não é um direito abstrato, à saúde em geral. É um direito muito concreto, ter acesso a cuidados de saúde perto de onde mora. A pessoa tem direito à educação, também não é um direito abstrato. São direitos que têm uma componente territorial fundamental. E, portanto, as cidades onde se concentra a maior parte da população e a maior parte das respostas, têm que ser capazes de criar este modelo que funciona. Isto é um desafio enorme, porque o modelo social que nós herdamos do Estado de Providência é um modelo social nacional, de escala nacional. Portanto, temos que ser capazes de o modular e de criar respostas, algumas delas até muito inovadoras, mas a uma escala mais próxima. Finalmente, defendo a vigilância cidadã. Pronto, tenho aqui um boneco que mostra, no fundo, a minha metáfora da cidade que eu gostaria
que no fundo é um jogo de xadrez de partidas múltiplas com toda a gente a ver, as regras são conhecidas, mas todos podem ver. Não são todos a jogar, não estão todos a jogar, não está toda a gente a tomar decisões, mas podem estar todos a fiscalizar aquilo que se está a fazer e as jogadas que estão a ser feitas. É um pouco isto. Os cidadãos organizados têm um papel muito importante, o poder dos governantes e das burocracias tem que ser muito alterado pela partilha, mas eles às vezes não querem partilhar, pela vigilância cidadã, que é fundamental, e pela abertura à inovação e à criatividade das comunidades e dos indivíduos, que eu realmente acredito, e confesso que estes 4 anos em Lisboa me fizeram acreditar muito mais. E, portanto, era esta a experiência que eu queria partilhar convosco. Muito obrigada.